CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran e Leroy Merlin. A casa da sua casa. Capital. Bom, agora eu vou bater aquele papo sobre política com o jornalista Adilson Trindade, meu colega, já comigo aqui na bancada. Adilson, que é o nosso colunista de política da CBN. Bom dia, Adilson. Bom dia, Otávio Neto. Bom dia aos ouvintes da CBN de Campo Grande. Sexta-feira é um bom dia para a gente bater aquele papo, fazer aquele resumo da semana, do que é que aconteceu no meio político. Nós recebemos essa semana aqui Murilo Zawist, já falamos bastante de política, mas amanhã não, domingo tem eleição no PT. E eu quero começar te provocando, essa semana a gente falou do DEM aqui, e o DEM acaba de ser reforçado com 2 prefeitos. O prefeito lá de Paraíso das Águas, ele acabou de assinar a ficha de filiação no DEM, o Ivan Xixi, e também o prefeito de Sonora, Enelton Ramos da Silva. E o vice-prefeito lá de Três Lagoas, o Paulo Salomão, também assinou no DEM. O DEM buscando aí realmente fazer aquilo que o Murilo Zawist falou, se reforçando para as eleições do ano que vem. De olho nas urnas, né? Nas próximas eleições municipais. O DEM, que já chegou a ser um grande partido de Mato Grosso do Sul, quando era o PFL. Isso, antigo, né? E depois só sobrou um, que era o Zé Teixeira, o deputado Zé Teixeira, a estrela solitária. É o remanescente, Exatamente, né? ele continua foi ficando. hoje. E hoje o partido realmente está ressurgindo, com outro nome, né? Com outra investidora, os Democratas. E o DEM hoje no Brasil é um partido congressual, sempre foi o DEM, o PFL, né? E agora eles estão se preparando para conquistar o poder, que é o executivo, né? Começando pelos municípios. Exatamente. Eles precisam se fortalecer. Essas eleições municipais são muito importantes para o DEM, para a eleição de vereadores, a eleição de prefeito. Dependendo do tamanho da base que foi construída, o partido pode se habilitar a concorrer ao governo do Estado. Foi o que o Murilo falou para nós aqui. Exatamente. E o Murilo, né, Otávio? O Murilo é o vice-governador. Da eventual renúncia do governador para disputar o Senado, ele assumiu o governo. É isso, ele vai ficar... E ele tem o direito de concorrer à reeleição. Exatamente. Olha só. Isso. Ele tem esse direito de concorrer à reeleição. Mesmo enfrentando o próprio PSDB, que pode ter o seu candidato próprio, né? Exatamente. Falando em PSDB, o PSDB vai ter candidato a prefeito de Campo Grande. Na sua avaliação, Adilson, isso aqui é uma avaliação. Você avalia que o PSDB pode lançar candidato e o governador, que já disse que ele próprio, a figura pessoal, vai votar no Marquinhos Trade. Mas o PSDB, você acredita que caminha para lançar um vice do Marquinhos Trade ou caminha para lançar um candidato a prefeito? Sua avaliação. Em política, tudo que você conversa de manhã ou pela manhã, à tarde não vale mais nada. E porque é por causa do dinamismo da política, né? Política é muito dinâmica. Não é falta de palavra, não, né? É dinamismo mesmo. É dinamismo, né? Da política. Porque é assim que funciona desde Exatamente. que... Na política funciona assim, não tem como, sabe? Você pode até fazer planos, mas você não pode fazer plano a longo prazo, porque pode não acontecer. O coletivo é muito forte na política, né? Porque muda muito, né? O cenário político muda muito. Eu acho que o PSDB hoje, ele tem o plano de lançar candidatura própria. Você tem um nome na sua avaliação? Você acha que... Tem, eu acho que o nome... Tem a Rose Modesto e tem o Beto Pereira. Mas como é que fica os o dois? Beto Pereira hoje seria a vez. Beto Pereira pode ser o nome do PSDB na sua avaliação. A Rose já disputou a eleição, foi o segundo turno, perdeu a eleição para o atual prefeito Marcos Trade, né? Acho que o Beto Pereira é o nome. E essa história de que o governador pode votar no Marquinho, eu não acredito muito nisso. Ele vai votar no Beto Pereira mesmo, que é o homem dele, é o candidato dele, é o político que ele investiu. Caminha junto com ele, né? Exatamente. Por que vai votar em outro? Não tem como. Você tem um parceiro ali, perto, do não, lado, não tem, né? Não tem, sabe? Eu não acredito nessa hipótese. Olha, eu sabe? conversei com o Sérgio de Paula recentemente aqui na CBN. E se eu tivesse que te dar aqui agora, mas essa é só uma opinião minha pessoal, eu não senti o comandante do PSDB convicto de que o PSDB vai indicar vice para o PSD. O Sérgio de Paula não garantiu, não desmentiu o governador, porque ele não ia fazer isso, mas também não me pareceu alguém que já disse o seguinte: não, o PSDB não vai fazer mais nada, vai indicar o vice para o Marquinhos. Não, o Sérgio de Paula não se mostrou assim. Não acredito mais nessa hipótese também, não vai indicar o vice. Se no segundo turno das eleições estaduais, quando o governador firmou um acordo com o prefeito Marcos Trade, foi o acordo do momento. Como falei para você agora há pouco, o cenário político muda muito, né? E hoje eu vejo que o PSDB
ele está se preparando mesmo para conquistar a prefeitura. Lógico, indicando o vice do Marquinho, na eventualidade do Marquinho pegar, renunciar ao mandato para disputar o governo do estado com o apoio do governador, era um desenho que estava sendo feito naquela época. E aí seria um atalho para o PSDB assumir o governo por 2 anos. Mas não vai ter esse, não. Caminho, não, né? Não é mais esse caminho. Eu acho que hoje o cenário é outro. Muito sabe? bem. O cenário é outro, viu, Otávio? Vamos aguardar, então, porque muita gente fala, mas será que o governador Reinaldo Azambuja vai entregar o estado para os Trade? Não, eu acho que o projeto do PSDB é conquistar a prefeitura de Campo Grande e conquistar o governo do estado. Em 2022. Exatamente. Sabe? Tem os dois. Tem a prefeitura agora nas eleições do ano que vem, em 22 conquistar o governo do estado. Minha... Muito embora, eles precisam combinar com o Murilo Zawitz, né? Que o Murilo Zawitz, embora seja do DEM, ou ele vai ser aliado ou vai ser adversário do PSDB em 2022? Impressão minha ou o Eduardo Riedel vem aparecendo bastante, trabalhando bastante, se mostrando muito presente? Muito. O governador, sem informação de bastidores, né? Que eu tive essa semana, o governador tinha um plano de colocar o Eduardo Riedel ao Tribunal de Contas e esse projeto foi enterrado. Porque o governador deu uma nova missão para o Eduardo Riedel ser candidato a governador. Em 2022? Em 2022. Secretário de Gestão Estratégica, né? Hoje o Eduardo Riedel é o homem que administra esse estado, né? É o supersecretário. Bom, passa na mão dele. Mais uma pauta para a gente ficar de olho aí nos próximos dias. Domingo tem eleição no PT e a gente acompanhou essa semana, Adilson Trindade, que Zeca do PT também já está trabalhando a possibilidade de ser candidato a prefeito de Campo Grande. Você vê alguma chance para isso? Eu vejo que o PT é um partido, como dizer assim, naquele ditado, é um partido teimoso, né? Ele é um partido que não desiste nunca. Sabe? E o Lula tá preso, os caras estão lançando o Lula candidato a presidente já em 2022 também. Você para ter uma ideia, o Lula tá preso, mas o PT elegeu a maior bancada na Câmara dos Deputados. É verdade. O Lula tá preso, ele colocou o Haddad no segundo turno para enfrentar o Bolsonaro. Não dá para duvidar desse partido, Não pode duvidar, é um partido teimoso, você nunca desiste, né? Estão morrendo, mas tá ali, né? E você vê, por exemplo, o Zeca do PT, ele disputou o governo do estado, foi eleito 2 vezes governador e ficou fora e voltou como vereador de Campo Grande. E depois foi com mais votado em Campo Grande, depois foi eleito deputado federal mais votado. Perdeu para o Senado, ele quer ressurgir novamente, ou seja, não desiste, quer ser prefeito de Campo Grande. É bem capaz que se ele não vier para prefeito, ele vem para vereador de novo. E ele disputou uma prefeitura, eu sempre falo que as novas lideranças no Mato Grosso do Sul, depois do Pedro Pedrossel e os Barbosa Martins, surgiram com André Putinelli e a Zeca do PT nas eleições de 1996, né? 96, quando o André ganhou por 411 votos. 411 votos. Sabe? No segundo turno. Você falou do André. Para a gente poder agora finalizar bem rapidinho. André sai candidato a prefeito de Campo Grande na sua avaliação, Adilson Trindade? Não. Essa semana ele visitou a Câmara, a imprensa toda perguntando para ele como é que vai ser a situação tal, se a Rose vai para o MDB, como é que tá. Ele falou que ele não é candidato. Não, ele não Será acredito. Que não é candidato mesmo? Não acredito. Das conversas que já tive com ele, não vi essa disposição dele. O plano dele é outro. Ele quer reconquistar o governo do estado em 2022. Exatamente. Ele quer disputar o governo do estado. Bom, eu quero agora falar com você sobre o PSL. O PSL que vive um problemão aqui no Mato Grosso do Sul. O Jair Bolsonaro já deu até dicas de que pode largar o partido. Mas aqui no estado tem 3 representantes federais. 2 ali. É o Luiz Ovando, o deputado federal, o tio Trutz, que é deputado federal, e a senadora Soraya Tronic. Mas não é sobre os 3 que eu quero falar. Quero falar sobre Coronel Davi, que o Murilo Zawitz disse aqui que pode ser, inclusive, convidado para entrar no DEM e ser o candidato a prefeito de Campo Grande pelo DEM, com o apoio dos ministros do DEM, com o apoio do próprio Murilo Zawitz e, quiçá, com apoio de outros nomes aí para transformar o Coronel Davi num nome forte. Agora eu vejo o PSL numa situação muito difícil. Do jeito que a senadora Soraya Tronic fez, colocou o PSL embaixo do braço, ela e o capitão Contardes, estão ficando sozinhos, Adilson. É uma coisa curiosa aí, né? O Coronel Davi em Mato Grosso do Sul é o principal amigo, não vai ser companheiro não de partido, o principal amigo do presidente Bolsonaro. Isso não é segredo para ninguém, não é isso? E o Coronel Davi é uma pessoa que ele vai seguir o que o Bolsonaro pedir, ou que o Bolsonaro orientá-lo. E ele não deixa de ser um grande reforço para o DEM.
E também pode ser uma grande opção. E o Bolsonaro está muito aliado com o DEM. Tem 3 ministros do DEM no governo Bolsonaro. Exatamente. Embora ele viva, de vez em quando, uma relação meio de tensão com o Rodrigo Maia, né? Mas é uma pessoa que... Eu também uma pessoa que não pode ser... Desprezado. Vou ficar de olho nele, né? Exatamente. Né? E ele foi afastado, olha só, ele mesmo sendo o principal amigo do presidente Bolsonaro, ele foi jogado ao escanteio, foi jogado por lá de fora. Ele indicou a senadora Soraya Tronic para ser candidata pelo PSL e acabou que a Soraya assumiu o partido e deixou ele no escanteio. Foi isso que aconteceu? Deixou ele no escanteio. Ele e o outro grande mentor do partido, assim, uma grande liderança do partido, que aparece só dos bastidores, que é o Rodolfo, né? Pois é. E o Rodolfo fez parte da equipe de transição do Bolsonaro, você tem uma ideia. O PSL vai ter que se cuidar, porque assim, o fenômeno da eleição passada pode não se repetir mais. E essa carona que muitos pegaram no Bolsonaro pode não funcionar mais. E a população de Campo Grande quer muito mais do que caronista do Bolsonaro, quer resultado, quer trabalho, quer de fato ver competências, né? O presidente Bolsonaro, por exemplo, ninguém sabe o que vai acontecer com ele até as próximas eleições. Todos os seus seguidores, os eleitos, poderão sofrer um processo de desgaste também junto, né? Ninguém sabe o que pode acontecer. Por enquanto, o Bolsonaro está falando muita coisa que não deveria falar, né? E aí, como chefe de Estado, né? Esse prejuízo chega em quem está junto dele também. Exatamente. Ele como chefe de Estado e chefe de governo, não é isso? São as duas coisas que ele é. É complicado, sabe? Isso pode respingar nos seus aliados. Adilson, segunda-feiras, quartas-feiras e sextas-feiras nós vamos ter o Adilson Trindade, jornalista aqui na bancada da CBN, para a gente fazer esse bate-papo aqui sobre política, a gente avaliar as questões municipais, as questões regionais e também nacionais. Falar de política na CBN, segunda, quarta e sexta com você. Muito obrigado. A gente encerra a semana com essa avaliação bem legal aqui, Adilson. Até segunda-feira. Até segunda-feira, obrigado. Um bom dia a todos e aos ouvintes da CBN de Campo Grande também. Esse foi Adilson Trindade, nosso colega jornalista, nosso colunista, nosso analista de política, agora aqui na Rádio CBN. O Adilson que teve uma vida dedicada, que tem ainda e continua fazendo jornalismo, passando aí pelo Diário da Serra, passando pelo Jornal Correio do Estado e vários outros. A gente vai contando aos poucos aí a caminhada no jornalismo do colega Adilson. São 10 horas e 23 minutos agora na capital de Mato Grosso do Sul. CBN Campo Grande. Oferecimento Unimed Campo Grande. Cuidar de você. Esse é o plano. Centro Universitário Unigran Capital. Somos os melhores. Somos Unigran e Leroy Merlin. A casa da sua casa.